Olá, está começando aqui mais um podcast do Roberto e mais uma vez a minha companheira aqui desse podcast é a missionária Neuza. Tudo bem, missionária? Olá, tudo bem? Então nós vamos começar hoje aqui com uma pergunta que fizeram em nossa rede social da seguinte forma: qual é o motivo que nós levantamos nossas mãos nas orações, na pregação, nos louvores? Por que levantamos as mãos? Nós intercedemos porque nós estamos sempre com as mãos levantadas. Então nós vamos explicar aqui na Bíblia, né, a pergunta que nos fizeram. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Voltamos então. Eu quero dar uma lida para você aqui, para que você possa compreender os motivos que nós levantamos as mãos para os céus, clamando a Deus por uma determinada ocasião, que é um chamado de clamor, aonde aconteceram na Bíblia, não somente em chamados de clamor, mas também em adoração a Deus. E uma das partes mais conhecidas que nós temos aqui, missionária Neuza, se encontra em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 12. Aqui nós vamos ver quando Moisés, eles estão enfrentando os amalequitas, é a primeira enfrentamento do povo logo após a sua saída do Egito. Acontece isso mais ou menos 3 meses depois deles saírem ali do Egito. Então é uma guerra recente, a primeira guerra, o primeiro enfrentamento do povo de Israel. Estão sem preparo. Aquele povo está totalmente desnutrido de força física e de preparação para enfrentar uma guerra. E o rei Abimeleque já vai logo enfrentando eles na primeira guerra. Um povo que não tem noção, está sob o comando de Josué. Josué não se chama mais Oséias, já é Josué, e Moisés coloca ele na liderança nessa peleja. E Moisés diz para Josué: olha, Josué, escolha aí os homens mais valentes para que vocês possam enfrentar os amalequitas. Enquanto vocês estiverem guerrando, eu vou subir até o monte, ali vai estar comigo Arão e Ur, e eu vou estar orando. Mas o que acontece ali é o seguinte, vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de cada lado. Do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, nós estamos vendo aqui, nesta passagem em Êxodo, que enquanto Moisés está orando com suas mãos levantadas nessa posição, Moisés ali já tinha uma idade muito avançada, missionária Neuza, ele já estava bem velhinho. Mas enquanto ele estava com suas mãos levadas aos céus e orando para Deus, Josué e aqueles que estavam com ele estavam vencendo a batalha. Estavam vencendo.
E se ele abaixasse as mãos, perderiam a guerra. E quando as mãos de Moisés iam abaixando, eles estavam Eles perdendo. estavam perdendo a guerra. Estavam Eles iam perdendo a guerra. Aí Ur e Arão, percebendo isso, eles vão dar um auxílio ali para Moisés. Eles sentam Moisés em uma pedra e cada um pega em uma das mãos de Moisés e levanta. E quando eles fazem esse gesto levantando as mãos de Moisés e as mãos ficam levantadas, é uma intercessão por aqueles que estavam ali batalhando, estavam ali pelejando. Então aqui nós vemos já uma das partes principais de quando você está no ministério de uma determinada igreja, está ali na nave e estão cantando, estão louvando a Deus e você levanta as suas mãos, seja uma mão no coração e uma outra mão nesse gesto que eu estou fazendo, você está reverenciando a Deus. Você está reverenciando, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso faz com que você fique com muito mais energia, você sinta a presença de Deus com mais facilidade. Fica mais fortalecido, né? Fica mais fortalecido. No momento ali que estamos com as nossas mãos levantadas, nós estamos adorando a Deus. Então, missionária, você encontrou mais alguma passagem aí que fala sobre levantar as mãos e orar? Encontrei aqui em Êxodo, a partir do versículo 27, na sexta praga. Moisés orou, estendendo suas mãos ao céu, e os trovões cessaram, e não houve mais saraiva. Essa passagem, ela está falando, a partir do versículo 27, da seguinte forma. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. E não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, e saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Essa referência da sexta praga, ela fala sobre essa questão, porque Deus, ele chama Moisés e diz para Moisés, ali no capítulo 22, disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e eu enviarei uma saraiva, onde haverá fogo e destruirá, não somente as árvores, animais, toda a erva do campo, também as pessoas, não somente homens, mulheres e crianças, do lado egípcio. Já do lado hebreu, do lado ali onde estavam o povo de Israel, não haveria saraiva. Mas quando o faraó tem a percepção que tudo estava sendo destruído, até os animais mais preferidos dele, ele manda chamar Moisés. Pede para Moisés orar a Deus para que pare aquilo. Aí Moisés diz para ele, tudo bem, eu vou orar. Eu vou levantar minhas mãos, vou orar e Deus vai cessar essa saraiva. Tem uma outra passagem aí que você encontrou? Outra passagem em 1 Reis 8:22. Então lê para nós aí, por favor, do que ela se refere. A oração de Salomão. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos para os céus. Essa passagem, ela se refere à primeira construção do templo. Quando Davi quer construir o templo, Deus diz para ele que ele não irá construir porque as mãos dele estão sujas de sangue. Isso. Mas Salomão, ele vai poder construir o primeiro templo, que depois viria a ser destruído. Mas nessa construção, Salomão vai orar a Deus para que o povo possa ajudá-lo, se dedicar na construção, pois haveria necessidade de mão de obra, haveria necessidade de pessoas que estivessem ali auxiliando, ajudando. Então Salomão estende as suas mãos e ora a Deus para que o povo possa entender e compreender que haveria necessidade da construção desse templo, porque as pessoas iriam ter que deixar
os seus trabalhos, deixar suas famílias, deixar aquilo, seu conforto. Então as pessoas iriam ter que deixar. Porque imagina você, naquela época, como empresário, ter que largar o seu comércio para ir lidar com essa questão de construir o templo. E em Neemias, nós também temos uma passagem que fala sobre essa questão de estender as mãos em obediência a Deus. Neemias, ele está lendo ali as Escrituras e ele pede para os sacerdotes, ele pede para aquelas pessoas que estavam ali levantar as mãos e orar a Deus, para que eles possam se achegar, ter uma proximidade maior com Deus. Então você vê a importância dessa questão de orarmos, de buscarmos a presença de Deus nessas questões. Nós temos uma outra passagem também, aqui em Lamentações, que ela fala dessa questão de levantar as mãos, tanto durante o dia, como durante a noite. Aqui Jeremias, ele lembra ao povo de orar e levantar as mãos. Ali no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então nós temos aqui, missionária Neuza, algumas passagens que nos cita dessa intercessão de levantar as mãos em oração. E quando você está na nave da igreja orando, quando você está ali sentindo no seu coração de dar um glória, de dar um aleluia e levantar as suas mãos, por mais que uma outra pessoa não tenha essa aptidão de fazer, você não se preocupe, pois nem todo mundo está ligado no que está acontecendo. Por esse motivo, a própria Bíblia diz que aquilo que está ligado na terra também estará ligado no céu. Isso. E quando você sente essa vontade de levantar as mãos, você está ligado da terra com o céu. Você se sente mais firme espiritualmente. Você se sente mais forte espiritualmente. Essa passagem de Moisés, ela é bem clara sobre essa questão. Porque enquanto Moisés está com suas mãos direcionadas ao céu, Josué e aqueles que estão com ele estão vencendo a batalha. Sim, com certeza. Mas enquanto eles estão com as mãos levantadas, eles estão ganhando a guerra, né? E como as mãos de Moisés, os braços já começaram a ficar muito cansados, então se ele abaixasse as mãos, né, poderiam perder a guerra. Vocês veem como há uma importância muito grande nessa questão de o levantar as mãos e o abaixar. Então, quando você chega no ministério, primeiramente, que você não está acostumado, que você não sabe alguns motivos do que acontece, a Bíblia nos explica tudo. O levantar das mãos é uma questão não somente de adoração, de respeito, mas também de vitória. De vitória. De vitória. Então, muitas vezes, a pessoa está tão concentrada no louvor, porque nós iniciamos aqui os nossos cultos com adoração. E essa adoração é quando nós estamos falando com Deus. Então, os louvores que se iniciam um culto é nós falando com Deus. E quando você está falando com Deus e levanta as mãos, você está adorando a Deus. Está adorando. Você está clamando a Deus. Após o término desse louvor, dessa primeira parte do culto, aí nós vamos partir para a palavra. E dentro da palavra, quando o pregador está ali, por intermédio do Espírito Santo de Deus, trazendo para nós um alimento que vem do alto, nós também
louvamos a Deus, nós também adoramos a Deus, intercedendo nossa mão em uma determinada palavra dele, onde muitas vezes sejamos até impelidos de levantar e ficar em pé. E às vezes as pessoas não compreendem os motivos que nos faz dar esse glória a Deus, esse aleluia, de dar um grito um pouco mais forte. As pessoas ainda não compreendem, porque não estão ali dentro do mesmo parâmetro que nós. Ligadas, Não né? estão ligadas. Você está compreendendo aí o podcast de hoje? O porquê que nós levantamos as mãos? Por que nós estamos sempre assim, um pouco mais ligado do que outras pessoas? Mas é por esse motivo, porque nós adoramos, nós clamamos a Deus dessa forma. Para você ter uma noção como funciona isso, um ladrão, por exemplo, uma pessoa que vem tomar aquilo que é seu, se ela vem com um revólver ou uma arma branca, ele diz para você o quê? Para você levantar as mãos, parado aí, levanta as mãos. Então, quando você levanta a mão que você está sendo abordado por uma pessoa, é uma nota, é um sentimento de rendição. E nós nos rendemos a Deus desta forma. Quando vem o ladrão e ele fala, parado aí um assalto, você levanta as mãos e se rende a ele. Você diz que você não vai, de forma alguma, fazer o contrário. Então você está se rendendo. E da mesma forma, em contrapartida, a força policial, ela também fala para o ladrão levantar suas mãos para se render e não ter uma outra atitude, onde ele diz para a pessoa que está sendo abordada, levante as suas mãos e não se mexa. Mas hoje, muitos deles, já vendo que essa referência de levantar as mãos, ela é posicionada e usada para Deus, eles estão, a força policial, usando um outro termo de abordagem, onde diz para a pessoa que for abordada, ponha as mãos na sua cabeça ou deite-se no chão. É uma outra forma que eles estão usando em respeito a essas passagens da Bíblia. Que o policial, no momento ali, ele é uma autoridade, né? É uma autoridade, e tem que ser respeitada. A pessoa que está sendo rendida ali tem Justamente. que ouvir o que ele está dizendo. Justamente. E o que você está achando deste podcast? Está gostando da explicação que nós temos te dado? Está aparecendo para você aí as redes sociais da missionária Neuza e a minha. Você pode entrar em contato conosco, dando a sua opinião sobre essas questões que estamos falando aqui, dessas explicações. Se você está gostando ou não, ou caso você tenha uma pergunta a fazer, nos faça uma pergunta e ela pode se tornar o próximo vídeo do podcast. Quer fazer uma crítica, também fique à vontade. Quer tirar sua dúvida? Faça a sua pergunta. Diga de onde você está nos vendo, fale aí de onde você está. Nós seremos muito gratos com esse compartilhamento, com esse diálogo que iremos fazer. Nos siga. Toca aí no sininho para que você não perca nenhum vídeo da semana. Estaremos sempre aqui colocando um vídeo por semana. Mas se você estiver nos seguindo, se você estiver compartilhando, der um like aí, o YouTube irá nos proporcionar uma melhoria no nosso canal. E isso pode fazer com que nós possamos colocar mais vídeos na semana. Quem sabe nós chegamos aí a colocar 2 a 3 vídeos por dia. Vai depender de você que está nos seguindo. Fique com Deus e até o próximo podcast. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast.